Muito boa noite a todos. É com grande alegria que a gente está aqui de volta para mais uma reunião do NEPGCL, em parceria com o Espiritismo.net, na última reunião deste ano. Não é? Então, assim, no nosso encerramento do ano, a gente escolheu uma passagem aqui, um texto do nosso querido Humberto Campos, para trazer aqui uma mensagem para a gente, para o nosso encerramento, nossa despedida temporária, né? Encerramos aqui em 2025, e o próximo ano depois a gente combina a data que a gente volta lá pela metade de janeiro, assim, segunda quinzena de janeiro, a gente retorna, né? Então, pessoal, Natal de 2025. O Natal, não só de 2025, né? Mas o Natal, todos os anos, é sempre uma oportunidade para gente reafirmar o nosso compromisso, né, com o cristianismo em nós mesmos, com o nosso posicionamento diante do cristianismo, com o nosso posicionamento diante do Cristo. Então, além da data em si, né, a gente pode pensar assim num sentido mais profundo, o que o Natal pode representar, né? O que ele pode trazer para a gente de uma mensagem maior, né? Do que só uma data, né? Uma data tão significativa, né? Então, a gente pegou esse texto do livro Contos e Contos do Irmão X, que ele coloca o título, é o capítulo 37, né? E ele coloca como título Natal Simbólico. E é muito interessante o fato dele colocar isso no título, né? Natal Simbólico, porque ele vai pegar assim os vários. Ei, gente, espera aí que apareceu um negócio esquisito aqui, eu não sei o que aconteceu aqui. Ah, meu pai. Espera aí, gente. Ah, Santana do Paraíso, o que é isso? Nossa, pronto. Ai, desculpa, pessoal, desculpa. Apareceu uma coisa aqui no computador e como a gente não entende tantos tão bem das coisas. Mas eu gostei muito desse texto, porque quando a gente estuda o Evangelho, vocês estão acostumados com isso, né? A gente tem trabalhado isso bastante. A gente sempre busca o símbolo atrás do que está ali na perícope, do que está ali no versículo. Então, às vezes, tem uma palavrinha só que traz grandes reflexões para a gente. Às vezes, tem uma expressão, né? Que a gente que está falando de uma maneira, vamos dizer assim, às vezes de uma maneira material ou de um fato ocorrido, mas a gente vai buscar a referência, a, a referência espiritual daquela palavra, daquela expressão, ou daquele movimento, daquele ato, ou de Jesus, ou de tantos personagens que aparecem no Evangelho, né? E às vezes a gente estudando o Evangelho, a gente começa a identificar ali, por exemplo, até nos personagens, né? A gente começa a identificar traços daqueles personagens que ainda existem dentro de nós, né? Ou que já existiu dentro de nós, e como que a gente trabalha isso. Então, quando a gente vê, por exemplo, um Simão Pedro, né? Um Simão Pedro que está às vezes, tão intransigente, não é isso? A gente, ou tão impaciente, a gente busca ali os nossos momentos
de impaciência, os nossos momentos de orgulho, por exemplo, e que como que a gente pode trabalhar. Quando a gente vê um Saulo de Tarso, a gente vê que ele está ainda dentro da gente na forma da sua intolerância, né, da sua intransigência. Um João Evangelista que era tão jovem, né, tão impetuoso. Então a gente vê ainda essas coisas dentro de nós, aquele ímpeto da juventude, aquela força, né? Enfim, tantas coisas que a gente olha no Evangelho, e a gente busca dentro de nós as questões que a gente pode trabalhar por conta de estar lendo aquilo, por conta de identificar ali, não só um fato, né? Mas um símbolo, uma referência para a gente trabalhar, né? Então, começando aqui nesse texto do Humberto Campos, do Irmão X, a primeira coisa que ele vem trabalhar para a gente, né? Olha como ele começa. Harmonias cariciosas atravessaram a paisagem quando o lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Essa frase já é extremamente significante para a gente, né? Então, o Cristo deve nascer dentro de nós, não é isso? Então, a gente vai olhar para o Natal que aconteceu lá há mais de 2.000 anos atrás, né? Vai ver o que aconteceu em volta ali, quais os fatos que envolveram aquela situação, né? E trazer para o Natal de hoje, trazer para realmente o que importa para a nossa vivência de hoje, né? Para a nossa vivência de hoje. Então a gente vê que todo ano que começa, é tão comum a gente falar para as pessoas, feliz ano novo, né? Próspero ano novo, não é isso? Feliz Natal e próspero ano novo. É uma fala tão conhecida, tão repetida, né? Mas todo ano novo é um bom ano. Sempre é muito bom. Porque se a gente pensar em um novo ano, como que um rio de bênçãos que Jesus está te dando, como mais, assim, um rio um mar de oportunidades que Jesus está te oferecendo, não é isso? Então, é sempre bom. É sempre bom. Você tem aí um mar de bênçãos à sua disposição. Agora, vai depender muito de você recolher essas bênçãos ou não. E vai depender muito da gente, de como a gente recolhe essas bênçãos, né? Porque eu posso ir nesse mar de bênçãos, mar de oportunidades, com um copinho assim pequenininho para recolher nesse mar, né? Então, eu vou recolher só um bocadinho, né? Agora, se eu for realmente com o coração aberto, com toda a boa vontade do mundo, né? O vasilhame, vamos dizer assim, que eu vou pegar essas bênçãos, essa oportunidade, vai ser muito maior, e o nosso aproveitamento pode ser muito maior, né? Então, a questão é que, para a gente realmente reconhecer todas essas bênçãos, no Natal, o Cristo, sim, deve nascer, nascer dentro de nós, né? Então, se Jesus não nascer e não crescer dentro de nós, em vão aparecer anos novos, oportunidades novas, encarnações novas, porque a gente virão, porque estaremos sempre os mesmos, né? Se ele não nascer dentro de nós, a gente vai ser sempre o mesmo, incapaz de enxergar todos os recursos que Deus oferece para a gente, né, em nossos passos, em nossa vida, aí, para impulsionar, para melhorar, para que a gente possa investir na nossa
na nossa evolução, né? E o Humberto de Campos, ele diz assim, fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Então, é aquela coisa tão comum a gente falar de transição planetária hoje, né? Fala-se tanto em transição planetária, e muitas vezes a gente, assim, está, em muitos momentos, né, para muitas pessoas, estão, assim, como que aguardando um trabalho de terceiros, né? Uma geração que vai reencarnar aí, né? Se fala tanto, né, das crianças que estão reencarnando, que são completamente diferentes, são muito mais evoluídas, né? Os missionários que vão aparecer aí vão trazer as grandes modificações, né? Mas a ideia de uma nova geração, que Kardec, inclusive, comenta, não é assim uma geração de idade, né? De crianças novas que virão, não é? Na verdade, a ideia de uma nova geração é no sentido de espíritos novos, espíritos renovados, né? Espíritos renovados. E para ser um espírito renovado, não importa a idade do corpo, né? É sempre tempo de se renovar, de se reconstruir, ou seja, de se tornar uma nova geração, né? São os espíritos que se transformaram, que se renovaram à luz do ideal, do arquétipo, do modelo que é Jesus. Essa é a nova geração, né? É a mesma coisa quando a gente lembra quando a gente estudou, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? A princípio parece assim, como assim? Ele tem alguns que são privilegiados, que são escolhidos, são os que ele acha mais bonitinhos, né? Não é nada disso, não é? Os escolhidos somos nós mesmos que escolhemos essa transformação, que escolhemos vestir a veste nupcial, lembra disso? Não é isso? Aqui é a mesma coisa, a nova geração somos nós renovados, cada um de nós num novo posicionamento, né? Então, é o que o Humberto de Campos está falando, é loucura esperar a reforma do mundo sem que você trabalhe essa reforma dentro de nós mesmos, né? Então, a melhor contribuição que cada um de nós pode dar para o mundo, que pode dar para o Cristo nesse momento, chama-se você mesmo. Chama-se você mesmo, né? A maior obra que a gente pode fazer pelo mundo, né? Auxiliando o Cristo, chama-se eu mesma, né? Porque essa é a obra fundamental que a gente precisa executar, né? E aí, prosseguindo aqui, eis porque o Natal do Senhor, diz Humberto de Campos, se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Ou seja, porque nós precisamos receber Jesus dentro do nosso coração, porque nós precisamos trabalhar a nossa renovação, é que o Natal, como sendo esse momento de reflexão, né, esse momento de renovação, pode se tornar uma questão tão importante para nós, né? Então, temos conosco, olha, oceanos de bênçãos divinas maravilhosos, continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. Então, percebe, eu vou voltar aqui. Ele estava falando, opa, desculpa. Gente, ele falou que o Natal tem que representar o Cristo nascendo dentro de nós, né? Ele falou que é loucura pensar no mundo regenerado sem pensar na reforma de nós mesmos, né? Então ele fala por isso que é importante, né? A gente pensar no Natal de uma maneira diferente, não só como uma data importante para a nossa vida, não é isso? E aí,
o interessante desse texto do Humberto de Campos é que ele faz como a gente faz no estudo do Evangelho. Faz uma colocação e ele põe, na sequência, ele põe a referência, ele põe o significado daquilo. E o significado disso daí está aqui, ó. O que é a nossa reforma íntima? O que é essa nova geração? O que é essa questão que a gente precisa trabalhar? Então, ele fala, olha, temos conosco oceanos de bênçãos divinas, ou seja, como a gente falou, nós temos aí cada ano um mar de oportunidades aqui, divinas, bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades. Olha as coisas que a gente tem, florestas de sentimentos por educar, porque a gente não pode pensar no mundo no lado exterior, no sentido exterior. Vamos pensar nesse mundo interior. Olha o mundo interior que ele está falando aí, né? Então, ele está falando de maravilhosos continentes e possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. Porque tantas vezes a gente procura as bênçãos do lado de fora, né? A gente procura as coisas no mundo. Não, você tem que procurar aí nas florestas de sentimentos por educar, nos desertos da ignorância, para corrigir, nos inúmeras tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior, e não no mundo exterior, né? E aí, na sequência, ele fala assim, de quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Então, às vezes a gente está pensando que a Terra vai mudar, né? A Terra, o planeta, vai acontecer tantas coisas no planeta? Não. Vai acontecer, o que tem que acontecer, as tempestades têm que acontecer dentro de nós, os furacões dentro de nós que temos que trabalhar isso no nosso mundo interior, né? A gente fica buscando Deus em toda parte, né, nos templos exteriores, não. A gente tem que buscar dentro de nós mesmos, né? A gente pode reparar nas belezas naturais, mas a gente esquece de reparar nas belezas que nós próprios trazemos dentro de nós. E temos que observar isso e trabalhar essas belezas que nós trazemos dentro de nós, né? Em cada um de nós, porque essas belezas são o potencial é o potencial divino que a gente tem e é o potencial divino que a gente deve trabalhar, né? Então, a gente tem que buscar, como ele falou ali, essas tribos de pensamentos, né, que tem que ser transformados, essas florestas de sentimentos que tem que ser educados, esses oceanos e potenciais que tem que ser trabalhados, né? Isso é inaugurar uma jornada do Evangelho, né? É abrir espaço, enfim, para o Natal. É abrir espaço, enfim, para o nascimento do Cristo dentro de nós, né? E aí ele prossegue. Quantas vezes o interesse egoístico foi nosso perverso inspirador? Ele traz uma frase aí, né? E aí, embaixo, ele vai explicar o sentido simbólico. Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Então, agora a gente vai começar a fazer os paralelos, né? Então, o que aconteceu no mundo exterior? O que aconteceu no mundo exterior? Nós tivemos aqueles que foram os precursores do Cristo, né? Mais ou menos há 500 anos antes do Cristo, a gente teve Sócrates na Grécia, a gente teve Buda no Nepal, a gente teve Confúcio na China, praticamente ao mesmo tempo, todos esses missionários, né? 3 dos maiores mestres que encarnaram, mais ou menos no mesmo tempo, né? Para dar ali alguns fundamentos, alguma base, para depois vir a vinda do Cristo,
né? São os precursores que falam isso, os precursores que ele comenta aí, né? Então, são que trazem para a gente aqui um conhecimento, assim, inicial, né? Para a gente começar a trabalhar. Aí veja, verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Olha que interessante isso. Alguém pode lembrar o que pode representar isso? O que pode representar espiritualmente para a gente uma época de recenseamento? O que pode representar? Recenseamento aconteceu no mundo exterior, né? O que isso pode representar no nosso interior? Aí o irmão X vai trazer para a gente, olha, alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. O que quer dizer isso? Em outras palavras, né? Jesus só vai encontrar espaço para nascer dentro de nós quando nós estamos passando por um momento de recenseamento, na verdade. O que significa esse recenseamento? Ou seja, quando a gente está avaliando os nossos antigos valores, né? Que pautou aí a vida toda nossa, né? Que no fundo a gente já não está mais tão satisfeito com eles, né? Quando os antigos objetivos já não deixam a nossa alma satisfeita, né? Quando a gente começa, na verdade, a questionar todas as coisas que existem dentro do nosso mundo íntimo. E quando a gente começa a ver o que a gente tem que alterar, o que a gente tem que modificar, o que a gente tem que manter, né? Então, é quando eu começo a fazer as perguntas fundamentais, né? Um senso interior, né? Quando eu começo a reavaliar os meus valores, que eu dou espaço para que Jesus possa nascer dentro do meu coração. Vê que bonito que é isso, né? Aí a gente vê, por exemplo, né? A gente vê um exemplo, né? Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, ele estava lá num momento da vida dele, onde ele tinha já Saulo ainda, né? Ele era jovem, bonito, tinha uma noiva bonita, tudo que ele tinha sonhado na vida, poder econômico, poder político, ou seja, tudo de bom, né? Para o conceito dele, tudo de bom. Mas aí o que acontece com ele, na verdade, no caminho, lá quando ele está indo para Damasco? Para quem leu, vai lembrar que ele está fazendo um recenseamento de tudo que foi a vida dele. Ele está pensando que a vida inteira ele quis buscar uma paz interior que ele não conseguia, e ele via essa paz interior em todos aqueles cristãos que estavam padecendo, né? Inclusive sob as ordens dele próprio, né? Então ele é como que ele tivesse uma inveja daquela paz interior daqueles cristãos, que era uma coisa que ele sempre procurou, ele tinha de tudo, mas essa paz interior ele não tinha, e ele via essa paz nos cristãos, e ele vai reavaliando uma série de coisas. Então, nesse momento de recenseamento interior, que o Cristo aparece para ele, que ele dá espaço, na verdade, para que o Cristo aparecesse. Ele já tinha tido algumas dicas, alguns precursores, como a gente falou antes, né? Ele já tinha ouvido aquela fala maravilhosa de Gesiel, tanto na Casa do Caminho como lá no Sinédrio. Ele já tinha ouvido Gamaliel, ele já tinha ouvido Abigail, né? Então, todos já tinham tocado, já tinham enviado algumas coisinhas para ele. Mas ainda o orgulho dele falava mais alto. Mas no caminho para Damasco, que ele pensa essencialmente na paz interior, é que Jesus aparece para ele, né? É nesse momento que Jesus aparece para ele.
A gente vê Madalena, por exemplo, que também era uma pessoa com riquezas, com tudo que ela podia querer na vida, né? Era bajulada, enfeitada por tantos que a procuravam, né? Mas ela tinha sede de algo diferente, de algo mais verdadeiro, né? E é nesse momento que ela busca e encontra Jesus, né? E assim é na vida, na nossa vida, né? Quando de fato a gente para, né, e começa a se questionar, né? Quem que eu sou, o que que eu estou fazendo, por que que eu estou buscando isso, aonde eu quero chegar, qual a minha meta primordial nessa existência, né? É aí que a gente começa a nos abrir para que realmente Jesus possa entrar no nosso coração, né? Porque na sequência, o Beth Campos fala assim: não havia lugar para o Senhor. Não havia lugar para o Senhor. O que a gente pode pensar dessa frase aí? Isso é o exterior. Isso é o mundo exterior. Não tinha lugar, né? Como que a gente faz para trazer isso para o nosso mundo interior? Ele fala aqui, ó. Nunca possuímos espaço mental para inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Então, às vezes, olha, o espírito por milênios, né, por milênios, ele ele na verdade, por milênios, o Cristo nos chama, né? Nos chama. Ele quer nos amparar, ele quer nos inspirar, mas nós passamos séculos, às vezes, tão envolvidos com o materialismo, tão envolvidos com as questões exteriores, né? Com o dia a dia, com as coisas materiais realmente no mundo exterior, é que a gente não tem não, então não há lugar para o Senhor na nossa vida. A gente fica o dia 24 horas envolvido com trabalho, com outras coisas, e não tira um momento para uma leitura, para uma oração, para ouvir uma fala qualquer, para, enfim, a gente está completamente fechado. Então, realmente não há lugar, né? Não há lugar. A gente pode até pensar na, na parábola do semeador, né? Ele está sempre jogando as sementes, mas o campo às vezes não está pronto para receber, né? Às vezes o campo cai num campo de espinhos, né? E, na verdade, o espinho também é uma planta, o espinho cresce, né? O espinho cresce. Mas, assim, ó, o solo é o nosso coração. Às vezes a gente tem que escolher qual a planta que a gente quer receber no nosso coração, né? Então, às vezes eu escolho o espinho, né? Às vezes eu escolho o espinho. Então, quem vive só para a matéria, escolhe cultivar espinhos. Porque quem escolhe só, quem vive só para a matéria, né? Vai cultivar o quê? Quais são os espinhos? As aflições, as decepções, as ilusões, a todo instante, né? Ou eu escolho cultivar uma planta, o espinho, ou eu escolho cultivar a planta divina do Evangelho, né? Então, não havia lugar para o Senhor. E ele prossegue. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Fala, querida. Não, é só porque eu estava pensando aqui dessa proximidade do Natal, e quando, na verdade, a gente devia ficar mais voltado para isso, parece que a gente fica mais para a matéria. É tanta da confusão, tanta da. É uma coisa meio desconexa, né? Devia largar tudo e pensar no nascimento. Mas aí não, a gente entra. Até na própria casa espírita, se a gente não tomar cuidado. Né? É festa de Natal, é almoço de Natal, isso aí que você precisa assistir, tudo bem, faz parte. Mas é uma matéria que, se a gente não. É perigosa, né? Porque não é isso. Né? O Natal não é isso. A reflexão que a gente tem que fazer não é essa. Né? Então,
Estava pensando aqui só. É isso mesmo, filha, é isso mesmo. Como você bem lembrou, até na casa espírita, né, a gente fica envolvida com tanta coisa, tantas atividades que acabam aparecendo, né, na casa espírita, e às vezes o mundo interior fica relegado realmente só ao trabalho, né, às atividades, né, e a parte espiritual fica meio esquecida mesmo, né, meio esquecida mesmo, né. É muito interessante, é muito importante isso, né. E aí, olha o Humberto Campos fala. Primeiro ele fala que a única estalagem que foi a manjedoura, né? Então, não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente, né? Tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né? A gente está envolvida e fica envolvida com tanta coisa, que no nosso coraçãozinho mesmo, o que fica por Natal fica o cansaço, né? Fica o cansaço, um monte de trabalho, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aquele momento de reflexão, realmente, aquele momento né, de pensar no aniversariante, realmente, né? Que o aniversariante tem que nascer aqui dentro, novamente, né? Então, fica, né? Fica esquecido, né? Fica esquecido. Então, é muito importante a gente fazer essas reflexões, né? E veja, na sequência, surge o infante celestial dentro da noite. A gente já trabalhou essa questão da noite, da tarde, da manhã, algumas vezes aí no Evangelho, no estudo do Evangelho, né? O que representa? Ele veio à noite, ele podia ter nascido de manhã, no meio-dia, né? Mas ele vem à noite. Ele vem à noite. O que significa que Jesus nasceu, o infante celestial, surge na noite, surge na noite. A noite sempre é um momento de maiores dificuldades, de escuridão, né? De mais frio. Vamos ver o que ele escreve aqui. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras das nossas inquietações e falências. Ou seja, a gente só lembra de Jesus nos momentos de grandes aflições. Aí a gente vai parar para fazer uma prece, aí a gente vai parar para fazer evangelho todo dia, aí a gente vai parar para ler mais alguma coisa de Emmanuel, para ler mais o evangelho, né? A gente, então, dentro da noite, e assim, se você pensar na história também da humanidade, né? A humanidade realmente estava num período de noite, né? De sofrimento, de grandes aflições, de grandes dificuldades, né? E ele vem, depois dessa noite da humanidade, para trazer esperança, para trazer, acima de tudo, esperança, para trazer uma luz para o coração de cada um, né? Então, ele vem, na verdade, quando a quando, quando a humanidade realmente estava por um momento de grande aflição, né? E quando a gente está em momentos de dificuldade, na verdade, no fundo, o nosso coração se torna um solo mais fértil. Um solo mais fértil. Então, não é à toa que ele vem falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos. No capítulo 11, eu até deixei aqui, no capítulo 11 do Boa Nova, tem lá um trechinho, né, que ele está conversando com Levi, né? Na verdade, é sobre o capítulo 11, é o Sermão do Monte, né?
Mas aí, depois do Sermão do Monte, ele está conversando com o Levi, né? E o Levi fala para ele assim, desculpa, peraí. Fala para ele assim, relatando, ele está contando um caso e ele fala assim, o que conseguiria o evangelho no reino com esses aleijados e mendigos, né? É justo, esperemos alguma coisa assim dos homens mais fortes, né? Mas dos pescadores de Cafarnaum, daqueles que têm bom trabalho. Mas como é que a gente pode contar com esses mais fracos, né? Aí Jesus responde para ele assim, ó. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Olha só, vou ler de novo essa frase. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos aos céus nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai com seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Quer dizer, os vencedores não estão muito preocupados com as questões do reino de Deus, mas os aflitos são aqueles que têm o coração mais fértil para receber a mensagem, né? E vamos seguindo, então, aqui, ó. Aí, a estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Então, teve uma estrela, né? Que é narrado que tem uma estrela que anunciava ali o aparecimento do Messias, né? Tinha uma estrela ali. O que pode representar essa estrela? Olha, rompe as trevas no grande silêncio. A gente já acabou de falar que ele chegou à noite, né? Estrela é luz, né? Isso, Estrela é luz, né? Exatamente. Então, a gente acabou de falar que ele veio à noite, ou seja, nas trevas, no momento de mais dificuldade, né? Mas ele traz, como falou aí, a luz, né? Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela divina, da divina esperança, desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando por vir. Então, nós, assim, nos momentos de dificuldade, e mesmo antes de recebê-lo, nós estávamos assim, preocupados com outros deuses, com a materialidade, né? Eram as nossas trevas interiores. Quando ele vem para a nossa vida, ele obscurece o passado, ou seja, nós vamos pegar o passado como experiência, mas a gente não pode ficar preso no passado. O passado sempre é uma experiência, mas nunca podemos ficar presos a ele. O Saulo, a hora que recebeu Jesus ali, a primeira coisa que ele falou foi o quê? O que você quer que eu faça? Ele reconheceu na hora que ele tinha que mudar tudo, esquecer tudo o que aconteceu. Né? Você já pensou se ele ficasse preso no passado? Já pensou se Madalena ficasse presa no passado? Então, o passado é experiência, né? Mas
Não é uma coisa para a qual a gente tem que ficar preso, ou seja, na verdade, a gente tem que pensar em, em modificá-lo. Então, essa estrela, essa luz, vem para a gente esquecer o passado, fazer um recomeço, vem clarear o presente, vem mostrar qual que tem que ser o novo caminho para frente, né? E indicar o porvir, mostrar a esperança para a gente, né? Mostrar tudo que pode vir para frente, mostrar como o nosso futuro pode ser diferente, mostrar como no nosso futuro nós podemos ter grandes experiências, né? Grandes alegrias, grandes felicidades. Continuando. Animais em bando são as primeiras visitas do enviado celeste. O que pode ser isso, gente? Animais são os primeiros que aparecem. Os primeiros que apareceram são os bichinhos. São os bichinhos. Olha o que o Ibão X fala. Na soledade da nossa transformação moral, em face da aurora nova, os sentimentos animalizados do nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do mestre. Os nossos sentimentos animalizados, a nossa materialidade é a primeira coisa a ser transformada, a ser modificada, a ser disciplinada, na medida que a gente conhece o Evangelho, na medida que a gente conhece Jesus, né? As nossas paixões, né? As nossas paixões, Jesus fala, né, que elas são uma força. Tem um exemplo do Kardec, eu não lembro onde é que está, que ele fala do corcel, do cavalo, não é? O cavalo é uma força, é como se fosse a sua paixão. Ela tem que ser dominada, é uma força muito grande, mas ela tem que ser disciplinada. Ela não tem que ser eliminada, ela tem que ser disciplinada, né? Ela tem que ser controlada. O Saulo de Tarso tinha uma força gigantesca dentro dele, uma força gigantesca. Lembra que na morte na execução do Gesiel, do Estevão, né? O Estevão fala isso para Abigail. Ele fala, Saulo deve ser uma pessoa muito boa, defendeu Moisés até o fim. Imagine o que ele pode fazer quando ele conhecer Jesus. Era uma paixão gigantesca dentro dele, né? Que foi destruída, não, foi transformada, né? Então, os nossos sentimentos animalizados, as nossas grandes paixões, é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, né? Prosseguindo. Aí depois dos animais chegam os pastores. Chegam os pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. O que pode representar aí os pastores? Os pastores, olha o que Humberto de Campos fala para a gente. Os nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade simples, oriunda dos gênios superiores, que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os simples, né? A simplicidade, a humildade, os pensamentos de simplicidade e de humildade são aqueles que melhor se aproximam do Evangelho do Cristo, né? Porque são simples, porque são humildes, né? Porque entende melhor, né? Jesus falou, né? Graças te dou, meu Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos, mas revelaste aos pequeninos, aos simples, aos humildes, né? Os pequeninos os simples são os pastores, né? São os primeiros a serem atraídos por Jesus. Os corações mais simples, os corações mais puros.
Cantam milícias celestiais. Cantam milícias celestiais. Ai, que coisa linda, gente. Cantam milícias celestiais. Olha o que o Humberto de Campos fala sobre isso. No instante da nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. O que quer dizer isso, gente? Quando a gente ganha uma vitóriazinha, quando a gente ganha uma conquista, faz uma conquistazinha, os nossos amigos espirituais que nos acompanham, eles exultam de contentamento, né? Às vezes, até quando a gente está passando por uma dificuldade, eles também exultam de contentamento, porque eles sabem que aquela dificuldade vai ser uma coisa boa para o nosso crescimento, né? Então, os anjos cantavam quando Jesus se aproxima do orbe terreno, né? Olha que coisa, era uma festa no céu, gente, era uma festa no céu, e é uma festa no céu quando Cristo nasce dentro de nós, né? Os nossos amigos espirituais que nos acompanham, eles vão exultar de contentamento por nossas conquistas, por nossas atividades no bem, por nossa evolução, né? Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Aí os pastores passam a fofocar ali para todo mundo o que estava acontecendo, né? Que o Messias tinha chegado, né? Olha o que o Humberto de Campos fala, porque a parte de cima divulgam os pastores, é a parte do mundo de fora. O que ele fala do mundo de dentro, do nosso interior? Os nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Quando acontece isso dentro de nós, é o que ele está falando ali, organizando-se para a vida nova. Ou seja, quantas vezes a gente não percebe assim que a nossa mudança, porque quando nós chegamos no momento dos pastores, é porque o Cristo já, de certa forma, já conseguimos atraí-lo aqui dentro do nosso coração, né? Então, se a gente tem um bocadinho só dele aqui, a gente já modificou muita coisa na nossa vida, né? Então, muita gente pode olhar para você e falar assim, nossa, como ela está mudada, né? Mudou a maneira dela encarar a vida, ela não faz mais determinadas coisas que ela fazia lá há uns anos atrás, não, agora está mudada, né? O que será que aconteceu com ela, né? O que será que aconteceu com ela, né? E aí a gente acaba divulgando aquilo que mudou dentro de nós. Não porque a gente vai contar, não, mas porque a nossa maneira de ser, né, desperta a curiosidade. Por que será que ele mudou? Por que será que ele mudou? Ah, foi isso, foi naquela... Ah, estou começando a frequentar aquela casa lá. Acho que eu vou dar uma passadinha lá também para ver como é que é essa história aí, porque, né, o outro mudou tanto, que era uma figura esquisita, né, doía de passar perto dele, agora não, né, agora é melhor, né? Então, a gente acaba divulgando, a gente acaba sendo o evangelho que as pessoas leem. Muitas vezes, é aquela história que Francisco de Assis falou, né? Trabalhe sempre no bem, veja sempre os exemplos que você dá, porque você pode ser o único evangelho que as pessoas possam ler, né? Então a gente acaba divulgando pela nossa modificação, pela nossa atitude, né? E aí, surge a visita inesperada dos magos. Uau! Dos magos? O que o Humberto de Campos pode falar a respeito dos magos? Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial.
Parece mágica, porque, nossa, modificou tanto, né? Então, é quase que uma magia da nossa vida, né? Entre aspas, né? Lógico. É uma magia, né? É aquela coisa, como é que ele está tão diferente assim? E as pessoas ficam observando o nosso, o nosso comportamento. E é o que Paulo falou, não é isso? Que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas que nos observa, não é isso? Então, realmente, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser é definitivamente muito importante com relação ao nosso compromisso junto ao Cristo. Os servos fiéis como Simeão, né? Simeão era aquele que, quando Jesus foi para o... quando Maria levou Jesus com 8 dias, né, para o templo, né, para a circuncisão, Simeão é aquele que sempre pedia a Deus que não o levasse enquanto ele não visse, não presenciasse a vinda do Salvador, né? Então ele pega Jesus no colo, né? E fala: agora despede em paz o teu servo, Senhor, porque já os meus olhos viram a salvação. É muito linda essa passagem do Simeão, né? E aí, na sequência, ele fala: os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgia para a queda e elevação de muitos em Israel. Então, ele fala, né, que o menino veio para a queda de muitos e para a elevação de outros aí dentro de Israel, né? Então, acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição de nossos ídolos de barro e o desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. Ele falou aqui da queda e da elevação de muitas pessoas. Isso ainda ele está falando do mundo espiritual, mas a gente pode pensar no mundo interior, né? Porque vai destruir muito dos nossos ídolos de barro, como ele fala aí, ou seja, dos nossos valores materiais, e vai desenvolver mais, né? Vai elevar a questão espiritual dentro de nós também. Certo? Porque por muito tempo, por muitos séculos, nós fomos aqueles que cultivavam o Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus do poder, o Deus do prazer, né? Então, todos esses ídolos de barro, como ele fala aí, são isso, isso, representa isso, né? E agora a gente busca, né? Busca um outro Deus, né? Um outro Deus, na verdade. Passamos a buscar a verdadeira adoração do único Deus, né? O único Deus criador. E aí, olha o que o Manchis fala de Herodes. Ferido na vaidade, na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. O que pode representar Herodes? Herodes ainda no mundo exterior, né? O Herodes, ele sabe que havia nascido aí um Salvador, um Messias, né? E ele manda eliminar aí as crianças, né? Bom, veja o que Humberto Campos fala. Então, Herodes pode representar a ignorância que existe ainda dentro de nós. A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Nós passamos por grande momento aí de ignorância ainda, de idolatrar outros deuses, não é isso? Então, a gente lembra de Jesus falando: eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, né? Mas não a espada que traz sangue, a espada da luta interior, né? Então, às vezes a gente começa a acender
pequena velinha, né, de luz quando a gente começa a vencer aí os milênios de sombra que nós já enfrentamos ao longo das nossas encarnações, né? Mas essa sombra, essa ignorância, ainda vai fazer muito para apagar essa pequena velhinha, né? Por isso que Jesus fala dessa divisão, né? Dessa divisão. E por isso que Paulo fala do bom combate, do grande combate interior que tem que ser travado entre os velhos hábitos infelizes, entre as velhas paixões infelizes, com os nossos novos ideais que estão por nascer, né? Então todos nós temos que enfrentar aí esses milênios de ignorância que nós trazemos, né? E esse milênio de ignorância que a gente traz dentro de nós, esses milênios de hábitos complicados que a gente traz, a gente lembra de todas as passagens que falam da multidão, né? Porque esses milênios de sombra é uma multidão de sentimentos que a gente tem que renovar, que a gente tem que trabalhar. Então, a gente lembra do Zaqueu, que trabalhou, que encontrou a multidão para bloqueá-lo, a mulher hemorroísta, que também encontrou, o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum. Então, essa multidão é o símbolo da multidão de pensamentos, de sentimentos que a gente tem que renovar, né? Que tentam impedir que a gente se aproxime de Jesus, que a gente permita que Jesus nasça dentro de nós. Conserva-se Jesus na casa... Eu vou pegar uma pastilha aqui, porque minha garganta está... Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. O que pode representar isso para ele? Todas as coisas que Jesus fez foram ensinamentos para a gente, né? E ele permaneceu enquanto jovem, né? Auxiliando Jesus auxiliando José na carpintaria, né? O que pode representar isso? Qual a lição que pode trazer o fato de Jesus ter ficado naquela casa simples de Nazaré trabalhando, né? Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto dos nossos, elevando o espírito do grupo a que Jesus nos conduziu. Então, a gente sabe que a família, por exemplo, é a primeira escola. Se a gente não consegue fazer com os próximos mais próximos, como que a gente vai tentar fazer com a humanidade? Então, o nosso primeiro trabalho é junto dos nossos, é junto dos próximos mais próximos, né? Junto dos próximos mais próximos. Aí a gente lembra, por exemplo, de Joana de Cusa, né? Que quis seguir Jesus, mas Jesus fala, não, seu trabalho é lá com Cusa. Né? A gente lembra do endemoniado Gerazeno, endemoniado Gerazeno, que ele é curado, e no mesmo instante ele fala que ele quer seguir Jesus, né? Mas Jesus fala para ele, não, você volta lá para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ou seja, primeiro você tem que trabalhar lá com as pessoas mais próximas de você. Depois você pensa em trabalhar fora, em trabalhar assim para grandes outros trabalhos, né? O primeiro grande trabalho é junto dos próximos mais próximos. E ele trabalha na casa simples de Nazaré, né? Mas ele trabalha, o pequeno embaixador, numa carpintaria. A gente pensa, né? O governador espiritual do orbe, aquele que detém toda a governança do nosso planeta, né?
encarnar e ficar trabalhando na carpintaria, né? Qual que é o exemplo que ele está dando para a gente? Qual que é a lição que ele está passando para a gente com isso? Em toda a realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio, o trabalho pessoal, o esforço próprio que vai ser sempre amparado com o auxílio divino, né? Mas você não pode prescindir do esforço próprio, da força de vontade, né? Não existe auxílio que vem de graça, né? A gente sabe sempre que é das nossas atitudes interiores que vem o auxílio maior, né? Seguindo, mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. Aí ele, com 12 anos, ele fica lá no templo. Uau, peraí, sumiu aqui, meu Deus do céu, cadê você? Pronto. Com 12 anos, ele fica lá no templo e dá uma lição ali nos doutores, os velhos doutores, como ele está falando aí, né? O que acontece? O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia, à instrução, à fé e à ciência. O que quer dizer isso? Ele ficou lá conversando com os sacerdotes lá, né, que tinham ideias antigas sobre muitas coisas, e ele veio mostrar uma maneira diferente, uma maneira revigorada, vamos dizer assim, né, que entrava em choque com aquelas convenções antigas, né, ou seja, o evangelho do Cristo em nós começa a questionar os nossos padrões, os nossos valores antigos, né? Por quê? Porque ele fala aí as nossas antigas convenções, ele fala relativa à riqueza, à pobreza, ao prazer, ao sofrimento, né? Então, o sofrimento para a gente, né, que antes era enxergado só como algo para ser rechaçado, né, hoje eu tomo como uma experiência de aprendizado, não é? A dificuldade financeira, que era algo assim para me lamentar profundamente, antigamente a gente lastima ainda, lógico, também, mas hoje a gente toma isso como uma lição, como uma oportunidade de aprendizado, até porque posso enxergar aí a riqueza, né? A riqueza sobre um novo prisma, né? Com Jesus, com o Evangelho, com o Espiritismo, o rico é aquele o rico é aquele que não é aquele que tem grandes possibilidades financeiras. O rico é aquele que tem menos necessidades, né? Aí tem um caso do Chico, né? Que foi um homem muito rico, um dos homens mais ricos do Brasil, foi lá para pedir algumas coisas para o Chico, né? E ofereceu ali muito dinheiro, tal. O Chico, obviamente, não recebeu, né? Mas depois que ele foi embora, conversou com o Chico, né? Depois que ele foi embora, alguém falou para o Chico assim: Nossa, Chico, mas aquele homem lá, acho que é o homem mais rico do Brasil, né? Puxa vida, né? E o Chico vira e fala assim: Ah, meu filho, ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, né? Quer dizer, quem era mais rico ali, talvez, né? Se era o Chico, com toda aquela simplicidade, né? Ou aquele homem que, com todo aquele dinheiro, passava tanto sofrimento, né? Para procurar ali o Chico, né? Então, a maneira da gente encarar essas coisas, né? A riqueza, a pobreza, o prazer, o sofrimento, né? A maneira da gente encarar essas coisas fica totalmente modificada diante do Evangelho, né?
trava-se, então, dentro do nosso mundo individual, aquela grande batalha, né? E aí, pessoal, o Humberto de Campos continua assim, ó. A essa altura, o mensageiro fez longa pausa. Flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fonte. Os demais companheiros e eu aguardávamos ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e rematou: aqui termino as minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho do Nosso Senhor não é livro para os museus, mas é roteiro palpitante para a vida. Então, é esse sentido, né, do Evangelho que a gente tem que entender, né? Que tantas vezes a gente olha para o Evangelho, a gente lê o Evangelho, a gente não pode ler e se ater apenas no fato ocorrido, né? Os animais chegaram, o pastor chegou, nasceu à noite. Não é só isso, mas é tudo uma simbologia que está por detrás de todas essas coisas. Essa é a maneira da gente encarar o Evangelho, né? Que a gente tem que encarar o Evangelho. E é essa maneira que a gente deve encarar também o Natal, o nascimento de Jesus, que ele possa realmente nascer dentro de nós. Era isso, gente, que eu tinha reservado aí para vocês. E aí? Alguém quer colocar alguma coisa? Muito lindo, Val. Muito lindo? É. Olha, eu nunca tinha refletido em certas coisas que você disse aí. Que bom. Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão? Fui eu, Glória. Querida. Esse texto maravilhoso, a forma de você colocar isso para a gente também maravilhosa. Adorei, 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 adorei. Muito obrigada, Valdete. Esse texto está no Boa Nova? Esse texto está no livro Pontos e Contos do Irmão X, Sim. capítulo Pois é. 37, Natal Simbólico. Ah, tá. Porque eu não conhecia. Eu já li algumas vezes o Boa Nova, que é demais também, né? Mas esse aí eu não conhecia. Muito lindo. Algumas coisas me chamaram a atenção enquanto a gente estava aqui conversando. E quando você falou assim, daquele ambiente em que ele nasceu, aquilo tudo, que Jesus está sempre trazendo para a gente uma mensagem, um aprendizado, né? Até quando nasce, né? Tudo que ele fez, né? De tudo que ele fez. Tudo. Eu acho assim, desde que ele nasce até o momento que ele morre. Assim, o tempo todo tá trazendo alguma coisa para a gente, um ensinamento, né? E ali chama atenção muito no nascimento dele a questão da humildade, né? E quando eu falando assim dos pastores, né? Porque parece que aquilo tudo ali tem um pouco a ver esse nascer de Jesus dentro de nós, essa visita de Jesus quando ele vem nos visitar no momento da nossa escuridão, né? Então, assim, os pastores ali, aquela humildade toda, né? E aquilo ali acho que reflete muito essa questão da gente poder estar um pouco mais humilde para poder receber esse mestre, né? A nossa humildade, né? Porque, e quando fala assim, a questão do Herodes e tudo, falando do Herodes, né? Me veio a lembrança, assim, falando desse nosso mundo interno, né? Dessas virtudes que a gente
tenta alcançar e que ainda estão muito escondidas, né? Muitas ainda nas nossas sombras. Aí eu fico pensando até no Herodes, como nós sendo o nosso ego ali, não deixando, né, esse Jesus nascer, querendo, né, cortar aquilo ali, podar aquilo ali, não deixar ele aparecer presente, né, a gente descobrir aquilo ali, né. Então você foi falando, eu fui lembrando de todas essas figuras que existem ainda em nós, né, sendo que essa certeza. lição da humildade é maravilhosa, né. Né? Isso. E quando lá no templo que o sacerdote fala para Maria, né, que esse veio a Israel para a ascensão e queda de muitos, né? Eu lembrei que nessa passagem ele também vai dizer para Maria que um dia uma espada ia atravessar o peito dela, Olha né? só. Você foi falando, eu fui lembrando dessas falas, né? Então, assim, e que acabou, né, acontecendo, né, aquela dor dela imensa, né, que no Boa Nova também, no capítulo 30, fala, descreve muito bem aquilo, né? Mas, enfim, foi maravilhoso, Val, queria te dar os parabéns e agradecer. Foi Imagina que muito isso. bom. Obrigada. Que bom. E a parte do Simeão, né, eu não lembro agora em que Sim. livro está. Também tem uma questão que ele faz uma pergunta, né, para o menino, ele está com o menino no colo, né, e ele faz uma pergunta, eu acho que como que você vai conseguir, né? E é lógico que ele não responde, porque é um bebê de 8 anos, né? Mas diz o texto que ele bate com a mãozinha no coração, assim, Oh, de Simeão, né? Como a responder, é aqui meu pelo Deus, é aqui, né, que a Senhor. gente vai. É engraçado, né, que eles convidam para que ele fosse estudar lá no templo, fosse formar no templo, de repente até fosse ser um doutor da lei, né? Mas ele escolhe a carpintaria. E a gente pensa bem, né, que o carpinteiro, ele transforma a madeira, né, no trabalho, Isso, não é? Ele escolhe a carpintaria, o lar como primeira escola, né? E a carpintaria, da transformação da madeira, do trabalho exaustivo ali, não é? Da persistência, da perseverança. Então, são lições assim, sempre, a vida dele sempre, 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 aquela lição maravilhosa em tudo, né? E ali mesmo, né, é onde ele vai aprender, né, ouvindo de Maria os cânticos, né, que no Boa Nova fala muito, né, os cânticos de Davi, né? Que José era descendente de Davi, então ele aprendeu ali com Maria, né? Não precisou ir para o templo, né? Ali mesmo ele aprendeu os salmos de Davi, né? Cantados, né? É maravilhoso. coisa linda, né? Obrigada. Muito lindo. Então, Obrigada. e aí eu lembro também de uma fala, eu vou lembrar o sentido, não vou lembrar as palavras corretas, obviamente, né? Quando Saulo está naquela discussão ali na Casa do Caminho, lá com Estevão, né? E que o Saulo meio que como que despreza Jesus por ser um simples carpinteiro, né? E o Estevão fala assim, ainda bem que ele for um carpinteiro, né? Porque assim a gente jamais ficará sem abrigo, né? Mais ou menos isso, o sentido da fala dele, né? Mas Então, aí já está em Atos, né? Em Atos dos Apóstolos, né? tá no Logo como no Estevão, né? iniciozinho, né? É, Em Atos também. Uhum. muito lindo. Lindo. É isso, pessoal, é isso. Então, peraí. Então, minhas crianças, eu só quero realmente agradecer a todos vocês pelo tempo maravilhoso que a gente passou junto durante esse ano todo, né? Compartilhando aí reflexões belíssimas dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Só quero agradecer a vocês por traçarem essa jornada junto comigo, que está aqui sempre presente comigo, né? Tantas vezes a gente chega, porque aqui é um momento que eu chego quase sempre cansada, porque tem que ser por conta do horário das meninas aqui, então a gente sempre chega meio correndo, então a gente sempre chega meio esbaforida, meio cansada, mas na hora que começa parece que tudo passa, parece que tudo fica melhor, né?
Então, eu só posso agradecer a vocês todos e desejar para vocês um bom ano novo, um bom Natal, um feliz ano novo, sempre com Jesus no coração. Tá? Pode falar, não sei quem está falando aí, pode falar. Muito obrigada, Val, pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela seleção de páginas belíssimas, por nos unir aqui, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu também quero agradecer. Obrigada, Val, por essa dedicação, pelo teu tempo, pelo estudo que você faz para passar para a gente. Muito obrigada. Posso agradecer essa oportunidade de estar com vocês, gente. Obrigada. Se não fossem vocês, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Bom, então, encerramos por esse ano, encerramos aqui. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Glorinha quer falar mais alguma coisa? Alcione? Nós passamos de ano, todo mundo passou de ano. Com louvor, com estrelinhas douradas. Com estrelinhas douradas. O agradecimento é todo nosso, pelo seu carinho, pela sua dedicação. Eu sei que o tempo é uma coisa muito preciosa para a gente, né? Eu acho que a pessoa tem de mais precioso, além do conhecimento, é o tempo que a pessoa pode disponibilizar para o outro, né? E você fez isso pela gente. Então, aqui vai meu agradecimento, não só meu, mas eu acho que de todos, né? Que eu posso falar de coração, tá? Que Deus te abençoe com muita saúde, muita saúde. Com saúde, o resto tudo vai. Não é? E Obrigada, Feliz Val. Natal para todas. Sim, Feliz Natal para todo mundo. E muitos presentes. Muitas coisas boas. Muitas Muito coisas Jesus boas, no coração. Né? Que Natal seja para todos, né? Todos os dias, né? Em todos os momentos, principalmente nas nossas tempestades, vamos dizer assim, né? Obrigada. Muito bom. Denise? Agradecer, né? Com certeza, porque esse estudo de segunda-feira nos traz muita satisfação e alegria, porque nos mostra um evangelho, bem diferente, né, do que a gente está acostumado a escutar aí. Então, a gente agradece muito toda a sua boa vontade, que a gente sempre tenta atender os nossos pedidos. Então, a gente está de coração sempre aberto para ti. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço, minha flor. Vou te ver domingo? Vai. Dia 7 estamos lá. Então tá, não esqueça. Bom, pessoal, vamos fazer só aqui o nosso encerramento aqui. Só posso realmente agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre querido, por esse ano, esse ano bendito que nós tivemos aqui. E, se Deus assim o permitir, obviamente, em 2026 a gente está de volta. Vamos dar um tempinho aí de descanso para todo mundo. E a gente vai estar de volta em 2026, se Deus assim o permitir. Um grande beijo, encerrando aqui, então, por agora. Um beijo no coração de todos e muito, muito, muito obrigado.